Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a nossa web aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? E aí depois, né, das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal aqui da aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, é, compartilhar a aula aqui. Boa noite, Alisson, tudo bem? Compartilhar a nossa tela aqui. Então, pessoal, aula passada aí, a gente, a gente começou a falar aí das diretrizes aí do CFT, tá? Aí eu, né, até pedi para a monitora aí já deixar o selo pronto, né? Porque geralmente nessas aulas da sexta-feira são mais difíceis porque às vezes não dá para postar em tempo e aí fica só disponível na segunda, tá? Aí eu até já pedi para ela deixar o selo aqui já pronto aqui, ó, da aula de hoje, com o assunto que estava programado, né? Então a gente começou aqui, né? Na verdade a gente continuou, né? Foi daquela gravação da aula em que teve feriado, né? Daí, pessoal, hoje eu vou continuar a abordagem aqui, né? Da, é, da resolução aqui do Conselho Federal dos Técnicos, tá? É importante vocês saberem as suas atribuições. E daí eu vou colocar um exemplo prático, que inclusive, ó, até ele tá como material extra. Desculpa, um deles está como material extra lá na pastinha, né, da Web Aula 4 aqui, ó, análise da atividade 3, tá? Aí lembra que eu falei sobre a atividade 3, que era um relatório técnico, né? Mas só que eu fiz ele assim bem mesmo, né? Genérico, assim, bem. E eu dei até liberdade para vocês se aterem ao, né, ao conteúdo ali, tá? E não preocupar muito com a forma, a formatação. Daí depois eu forneci essa pasta aqui, né? Pedi para a monitora colocar essa pasta com material extra, que assim, né? Esse material extra que inclusive está em Word, tá? Esse material extra aqui vai servir de subsídio para vocês, né? Em outros, em trabalhos aí, não aqui no curso, mas pode até ser aqui no curso, mas principalmente na sua vida, né? No mundo do trabalho, sua vida profissional. E aqui, esse que eu vou analisar na aula de hoje, que até já está pronto aqui o selo,
né? Já está tudo prontinho, é só eu renderizar, publicar a aula e colocá-la aqui, né? Vai ser bem mais rápido. Então, eu vou usar um desses relatórios, tá? Desse relatório, até já deixei aqui tudo pronto, aqui ela já colocou o thumbnail, tudo pronto. Mais um relatório que foi, né, aplicado no mundo real aí, ou seja, aplicado profissionalmente. E antes da gente startar aqui a aula de hoje, né, o assunto aqui que é sobre Conselho Federal e sobre relatório técnico, né, um relatório que foi aplicado, que foi aprovado no CREA, né? Você faz uma anotação de responsabilidade técnica no seu conselho vai avaliar o documento e ele vai julgar que ele está ok ou ele vai colocar ele em diligência. Em diligência quer dizer que você cometeu algum erro ali e aí eles pedem para você fazer a correção, né, desse erro para eles poderem validá-lo, tá? Então, basicamente é assim. E antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu pedi para a monitora colocar aqui para vocês esse curso aqui, ó. Quem me dera, quando eu fazia engenharia elétrica, eu poder usufruir dele. Na verdade, atualmente eu estou usufruindo não só como professor, mas também como aluno lá do curso de engenharia de software, tá? Eu dei continuidade aí a um sonho que eu tinha antigo aí, acho que até já comentei com vocês, né? Eu tinha um sonho de fazer a computação, ou trabalhar com física, né? Mas aí minha mãe, né, falou: "Não, meu filho, né, faz engenharia aí que é melhor". Eu tinha passado para os dois, né? Física e engenharia, e eu queria fazer computação também, né? Só que diferente da física, né, que computação eu não entendia praticamente nada, né? Minha mãe não tinha dinheiro para comprar computador. Inclusive, pessoal, não tinha nem a possibilidade de comprar uma máquina na época, né? E olha que não faz tanto tempo assim, não. Eu tô com 45 quase, praticamente vou fazer 45 ainda. É, Na minha época, pessoal, não tinha parcelamento, tipo os parcelamentos Casa Bahia, sabe? Não tinha esse tipo de parcelamento. Ou você juntava tudo e pagava, ou você dava um cheque pré-datado, né? O parcelamento que existia era esse cheque pré-datado, mas aí não era todo mundo que tinha crédito para esse cheque, né? Mas o parcelamento mesmo, tipo estilo Casa Bahia, que você, né, qualquer outro tipo de loja aí, perder de vista aí até 24 vezes, eu já vi até de 30 e tantas vezes aí, né? Não tem. A gente sabe que os juros é grande, mas para quem não tem, né? É igual você comprar uma casa ou um carro, né? Os dois, a casa ainda o valor é muito maior. O carro, né? Ele tá num valor ali intermediário, né? Dependendo se um carro popular aí, sei lá, 80 mil por aí, né? Então, assim, não tinha como você fazer parcelamento. E aí minha mãe falou: "Ó, meu filho, infelizmente. Se você quiser fazer computação, você vai ter que fazer, mas sem computador, sem nada". E aí eu fiquei com medo e fui para engenharia elétrica, né? Eu ia para física, ela falou: "Não, faz engenharia que é melhor". E aí fiz engenharia elétrica e vi que tinha um curso totalmente AD de engenharia de software, né? E atualmente eu estou fazendo, tá? Devagar, né? Totalmente AD, né? Devagar, mas eu tô fazendo ele na medida do possível, né? Eu sempre faço ele nos meus horários vagos, que geralmente é final de semana. Então, assim, o ensino EAD, ele tem essa vantagem, né? Você pode assistir a aula na hora que for mais conveniente para você. Você não tem a obrigação de assistir ela aqui comigo ao vivo, né? Só se você
tiver um tempo aí, geralmente dependendo da hora, né? Geralmente o pessoal assiste, quem entra assiste a partir dos horários das 8, né? Até os horários, o segundo e o terceiro horário, né? Geralmente por toda noite a gente tem três horários aqui, tem três turmas aqui dando aula, né? E aí, geralmente o segundo e o último horário é o mais povoado. O primeiro, ele é complicado porque ainda tem gente chegando do serviço, né? Contando alguns alunos que trabalham, por exemplo, como eletricista de rede para concessionária, né? Então, assim, nós estamos num mundo novo, e esse mundo novo aí tem a IA, né? E a IA, ela trouxe um burburinho aí, tanto para a área da computação quanto para a área do ensino, tá? Na computação, toda empresa, inclusive eu tenho um sobrinho que ele é. Ó, pois não, Gerson? Professor, eu queria falar uma questão minha, é Sim. que eu não estou podendo ir nas aulas presenciais porque houve um imprevisto onde eu trabalho. Ah, Aí eu sim. não, Aí aí você eu tem não, que ver qual unidade, porque na unidade tem a possibilidade. Isso aqui é Aparecida, né? Isso, isso, essa turma é de Aparecida. Tem que ver com a. Agora eu não tô lembrado se a Clícia é de Aparecida ou ela é do Charuri, que também fica em Aparecida, né? Mas isso, aí você tem que ver com ela, porque aí tem a possibilidade de você fazer a justificativa, né? E sim, fazer como é que chama? A recuperação, tá? Fazer a reposição dos momentos presenciais. Aí, qual que é aproveitando o que você nome está aí que você falando falou? aqui, Clícia, com CLI, tem a Clícia e aí o de Aparecida, se eu não me engano, acho que a Clícia é de Aparecida, isso mesmo. É porque eu trabalho na área do comissionamento. Aí houve um Ah, sim. imprevisto aqui no Maranhão, urgente. Aí eu Eita, tô você teve que. aqui, Aí tem que ir lá, né, para dar o start, né? Ó, isso, fazer os testes nos instrumentos, né, nos equipamentos aí. isso. Aí eu tô aqui, aí só que eu mesmo só trabalho no Goiás. Aí como que houve esse imprevisto aqui, aí mandaram nós vir pra cá. Nós estamos em quatro aqui, ver se acaba ainda esse mês ainda. Aí a Eita. partir do ano que vem, aí já dá para mim ir final de semana nas aulas presenciais. Não, você vê com a Clícia, tá? Que aí ela vai ver lá dentro do cronograma, né, a melhor forma de você repor esses momentos presenciais aí, né? Aproveitar que tá na primeira UCI do módulo 1, tá? Uhum. Essa aqui a gente ainda tá na primeira UC e a gente e vai terminar só mesmo no ano que vem, né? Só ser a partir do dia 15, ó. Dia 15 é as férias aí da unidade Aparecida, Não, tá beleza? bom. Então, Eu não foi bom você ter falado aí, Jarson. Daí quer ver? Deixa eu até já anotar aqui. É porque eu ia até pegar o seu contato para me mandar mensagem, ver essa questão também. Só que aí, como que aqui tá a correria, tem vezes que eu fico até mais tarde para ver se dá uma adiantada, aí eu acabo esquecendo. Polícia, deixa eu anotar o número da turma aqui. E eu já vou falar com a Clícia, que eu já até falei com ela. Mas era sobre uma outra turma, não era a sua, não. É que nós estamos já em gestão da manutenção, né? Que é o último módulo do curso, e essa matéria ela não tem momento presencial. Aí ela estava tirando a dúvida se realmente
não tinha momento presencial. Ah, entendi. O seu também eu Aí, tava querendo saber também, porque eu tava olhando aí, tem um formuláriozinho aqui para preencher da instalação elétrica prediais. Só que aí aparece aqui, né? hum, Só que eu não sei qual que é já como que eu posso anotei aqui falar? na minha agenda. Ah, sim. É de alguma atividade? Sim, é da instalação elétrica prediais Qual atividade que é? para preencher a planilha do Deixa eu ver. diagrama unifilar. Ah, sim. Essa daqui, ó. Essa mesma aqui, ó. Da atividade um, né? Você já Isso, começou ela? preenche os campos da planilha com auxílio do diagrama unifilar. Assim Sim, você sim. poderá verificar a quantidade dos condutores nessa instalação. Aí eu queria ver qual que era, para mim ter a noção, né? Para me preencher aqui. Isso aqui, né? Não, essa aí eu já fiz isso já. Ah, você já fez? Ah, beleza. Vai, deixa eu ver. Isso aqui é atividade 3. Ah, deve ser dessa atividade aqui, a 4. Eu lembro que eu até passei para vocês. Eu coloquei. A que você baixou essa daqui? Essa aí eu já fiz também já, professor. Uai, mas então qual que é? Eu vou tentar ver se eu acho aqui. É uma que tinha. Que aqui tem essa daqui, né? Atividade 4. A três é o relatório, não tem planilha. O que tem planilha é essa daqui, a Hum, 4 da lista de material de você fazer o orçamento. Essa daqui tinha dentro dele, dentro do formulário do diagrama, né? sim, Do fórum, não é o fórum, não? Dá uma olhada aqui no fórum. eu acho que vai ser do fórum mesmo. Ó, você até já enviou aqui. O do fórum é o seguinte, aqui você tem Esse que é o da casa da Tânia, não é? não, não é da casa da Tânia, não. Essa daqui é que o eletricista ele faz um comentário aqui. Ah, sim, sim. Aí você tem que. Não é essa daqui? Então, eu vou tentar achar aqui, aí na próxima aula eu vou avisar Sim, o senhor sim. qual que Não, você é. pode. Não, você pode. Eu tenho Eu até vou que tentar achar corrigir aqui. aqui. Que você é o único. Eu tô vendo aqui que você é o único que enviou ainda a atividade. Então, assim, voltando aqui o assunto. Né, assim, atualmente, né, seja para o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né, ou seja, os cursos técnicos, os cursos superiores, o ensino está diferente, porque nós temos a inteligência artificial, o chat GPT, né, e aí tem um estigma muito grande, né, o estigma de que a IA, né, tem até um livro que fala da cretinização do ensino, né? Se eu não me engano, chama Cretinos Digitais, uma coisa assim, né? Até existe, né? Até existe essa questão aí da cretinização,
ele está querendo dizer assim, o ensino, ele, né, tem tanta ferramenta que facilita que aí o aluno, né, ele não está buscando, né, ele não está buscando pelos meios clássicos, né, mas a gente tem que lembrar que nós não estamos mais na era clássica. Hoje o computador ele está mais acessível, igual eu estava explicando. Na minha época ele só era acessível quem juntava o dinheiro e dava à vista, né? E aí por isso mesmo que eu, né, não fui para a área da ciência da computação. Depois, agora, né, atualmente que eu estou fazendo engenharia da computação, inclusive engenharia da computação, não, engenharia de software, inclusive totalmente EAD, ou seja, nunca que eu imaginei fazer um curso, né, seja curso técnico ou estudar numa escola em que você, né, não precisa estar ali fisicamente. Esse curso aqui, a classificação dele é 80%. O que quer dizer? 80% é AD, né? E os 20% lá na unidade, né, da sua região aí, presencialmente, tá? Então ele é um semi EAD, mas nunca que eu imaginei na minha cabeça fazer, né, um curso igual o engenharia de software, que eu não preciso ir na instituição. Eu faço ele totalmente AD, tem os tutores professores, tutor professor não, tem os tutores lá nessa instituição eles chamam de monitor, né? O monitor aqui, ele lida mais com o aluno na parte da plataforma, entrando em contato, auxiliando o professor do EAD, porque aqui, na verdade, vocês, no curso de 80% vocês têm dois professores, né? Tem o professor AD, que tem o nome de tutor, né, para diferenciar, e tem o professor presencial, que o pessoal chama, né, apenas de professor, né, mas os dois são, né, geralmente têm a mesma formação e, e um lida no ambiente virtual e o outro lida no ambiente presencial, e ainda tem o monitor que, né, fica nesse meio de campo ajudando, porque são muitas turmas, muitos alunos, né, ajudando ali o professor. E hoje em dia, né, tá muito mais fácil você fazer um curso superior e, inclusive, né, tem a facilidade da inteligência artificial. Até gratuitamente você pode, fazendo um cadastro aí, né, na OpenAI, no Gemini, você consegue fazer muitas pesquisas aí, né? Tem o DeepSeek, tem o Claude, tem muitos outros aí, né? Se eu for citar todos aqui, vou ficar um bom tempo falando. E tem muitos, muitos que até eu nem conheço ainda. Então, o Senai ele incentiva os professores, né? Inclusive, eu já fiz esse curso aqui, né? E essa é uma oportunidade de você aprender o que que é inteligência artificial, como que ela pode te ajudar na sua vida como aluno e como, né, profissional da área da eletrotécnica, né? Ela pode sim te ajudar, não é só na área da engenharia de software ou da engenharia de computação, que basicamente a IA ela mudou essas áreas, toda empresa, eu tenho um sobrinho que ele é cientista da computação e ele, né, lá na empresa que ele trabalha, lá em Minas Gerais, ele usa direto, inclusive a empresa que paga o pacote de IA para ele poder usar lá nas rotinas, ele trabalha com programação de hardware, né, de software. Meu Deus, ele trabalha, né, na programação de hardware, de software, e utiliza a IA para ajudar ele nesse sentido aí, para facilitar o trabalho. Então, as empresas, elas implementam, aqui mesmo no Senai, né, nós temos os perfis aqui de professor, né, que
que a gente pode utilizar a IA para ajudar em várias tarefas, para elaborar tarefa, para corrigir, para criar e fazer a correção, né? Fazer a adaptação de planos de curso. Vários planos de curso nós adaptamos aqui, que antigamente era totalmente presencial, agora tem o total EAD, nós temos o que chama 80%, né? Parte EAD e parte presencial, né? Tem cursos que não tem como, né? Igual esse curso aqui da eletrotécnica, curso de engenharia elétrica, curso de engenharia da automação, não tem como. Você tem que passar pelo menos um tempo mínimo, que é esses 20%, né? 20% no laboratório, fazendo os experimentos, fazendo esse treinamento aí para você se tornar um profissional completo. Então, essa iniciativa aqui, esse curso é gratuito. Você vai acessar aqui, ó, inscreva-se agora, né? E aí vai sair lá na página do curso aqui. Inclusive, são várias unidades aí, ó. Tem de Rio Verde aqui, ó. Tem de Senador Caneiro, Itumbiara, Catalão, Celso Charuri, né? Tem de Quirinópolis, Anápolis, Minasul, Jataí, o IB, que inclusive eu fiz nessa unidade aqui, tá? Esse curso é gratuito e a certificação ela é fornecida por várias unidades, ó, e tem na sua unidade aí, ó, Aparecida, a Lusiânia, tem várias unidades. Então você vai escolher uma delas aqui, né? No caso, na época eu escolhi o IB aqui, vai se inscrever e aí você vai ter acesso à plataforma. Como eu já terminei o curso, eu não tenho mais acesso, porque senão eu mostrava aqui para vocês, né? Então, é uma oportunidade, né? Aproveite esse curso gratuito. É mais, né, um curso, é mais uma certificação. Eu lembro que na época, quando eu fazia engenharia elétrica, nós tínhamos os workshops. Os workshops na verdade, tinha outro nome, chamava Semana da Engenharia. Aí na Semana da Engenharia, desculpa, gente. Geralmente era lá no final do ano, a Semana da Engenharia. E aí a gente aproveitava, né, para fazer networking, né, com outros colegas, networking com profissionais que vinham palestrar e vinham dar cursos, né? Na época fizemos, né, vários cursos aí extra aí fora do da engenharia para agregar, né, valor aí, né, à profissão, tá? Então, pessoal, e não é só um curso, é uma forma de você aprender que a IA, ela não foi feita só para você, né, abrir lá por exemplo, um prompt, né? Escrever, responda esse exercício para eu aqui, né? Me responda esse exercício X aqui. Aí ele vai responde, né? Você nem lê, né? Você só seleciona lá, copia, cola, e aí ele te responde. Você nem lê, você nem vê se tem sentido aquilo que ele está respondendo. Não é porque é inteligência artificial é que ela vai te responder de forma correta. Dependendo do jeito que você perguntar, ela vai te responder de uma forma. Você pode falar, me responda como se fosse um aluno do ensino médio, tem como fazer isso. Me responda como se fosse um aluno do segundo grau e me responda como se fosse um aluno de uma graduação. Me responda como se fosse um aluno de um curso stricto sensu, né, de um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tem tudo isso. Ele vai aumentando o sarrafo ali, né? Do jeito que você perguntar, ele te responde. Essa pergunta pode ser completa, pode ser incompleta, pode ser simples, pode ser complexa, pode ser tão complexa que às vezes você nem entende, né? Mas muita gente pega, só copia, cola, né? Ele responde, aí pega a resposta, copia, cola na folha e envia para o professor.
essa é uma maneira muito ruim. Isso aconteceu, né, de maneira análoga na época da internet, né? Quando criou-se a internet, o pessoal ficou doido, né? Ah, vou acessar. Aí só acessava besteira, né, na internet, não utilizava, sei lá, para vender, para um site, né, para sei lá, um site aí para você dedicado, sei lá, ao ensino, para você vender, só entretenimento, para dar cliques, né? Antigamente os cliques eram diferentes do que é hoje, né? Então, esse é um jeito ruim, né? Você pode usar a internet só para ver meme, ou você pode utilizar ela não só para se entreter, mas também para adquirir conhecimento, fazer resumos, né? Então, isso aconteceu na época da internet, vai acontecer agora, está acontecendo, na verdade, com a IA, tá? E assim, pessoal, na época aí, né, que criaram a prensa, né? O pessoal falou, não, ó, vai tirar o emprego dos escribas, né? Você tinha um pessoal aí, né? Não sei se esse era o termo, pessoal que fazia a cópia, né? Eles copiavam, pegavam um livro e literalmente escrevia esse livro fazendo uma cópia dele à mão, né? E aí, pessoa, né, ele cobrava um preço e você comprava aquele livro. Se quisesse um livro, tinha que ter alguém que fazia isso manualmente. Aí com a prensa, né, você tinha uma matriz ali, você conseguia fazer cópias, né? Olha só a evolução da tecnologia, né? Obviamente, empregos que existiam há 60 anos nem existe mais hoje. E assim está se renovando, né? Tudo está se renovando aí. E é papel de uma instituição de ensino fazer, né, essa transição e ajudar com que seus professores, com que seus alunos consigam fazer essa transição, né? E obter sucesso, né? O sucesso, o professor obtendo sucesso, conseguindo dar uma aula atualizada para o aluno, e o aluno obter sucesso fazendo o curso com qualidade e, consequentemente, adquirindo uma empregabilidade e uma relevância no mercado. Então, essa é uma oportunidade para você saber o que que é IA e o que que ela pode te ajudar. Beleza? Vamos à nossa aula aqui. Então, pessoal, retornando aqui, vamos analisar aqui, ó, ponto a ponto. Na aula passada, a gente tinha analisado algumas atribuições aqui. Então, essa aqui, relembrando aqui, é a resolução, né, do Conselho Federal dos Técnicos, né? Eu contei a história que os técnicos, eles respondiam pelo CREA, depois eles saíram do CREA, foram para o conselho próprio, tá? Então, existe o Conselho dos Técnicos, existe o Conselho de Engenharia aí, né, o CONFEA-CREA, e o Conselho dos Técnicos, ele tem as resoluções, geralmente a documentação, as resoluções, ela, na verdade, ela foi herdada do Conselho de Engenharia aí, tá? Dentro das atribuições, o pessoal lá da engenharia forneceu toda a base de dados, né, para o novo conselho, que é o Conselho dos Técnicos, e dentro dessa base de dados tem a Resolução 74, tá? Que essa resolução aqui, ela fala sobre todas as atribuições que o eletrotécnico tem, né, perante ao mundo do trabalho aí. Então, em resumo aqui, né, ó, você pode conduzir, dirigir, executar trabalhos dentro da eletrotécnica, eu já tinha falado isso na aula passada, né? Prestar assistência técnica,
orientar e coordenar a execução de serviços, né? Serviço de quê? Manutenção de equipamento elétrico, instalações elétricas, dar assistência técnica em compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados na área elétrica, né? Inclusive, você pode ser um técnico, um engenheiro, sei lá, do Tribunal de Contas, e aí você vai dar assistência aí no né, ajudando no que deve comprar, por exemplo, para o pessoal, né, do departamento lá dentro do próprio tribunal aí fazer manutenção. Ah, tem que comprar multímetro, né? Tem que comprar um alicate amperímetro. Ah, não dá para usar o multímetro para ferir corrente? Dá até que dá. Só que o multímetro em que você afere corrente, a corrente elétrica, ela é muito baixa e geralmente ela é para circuitos eletrônicos, ou seja, ela é contínua, tá? Então, para você aferir corrente elétrica de circuito elétrico de uma unidade consumidora, igual um tribunal de contas, igual sua casa, né? Um estabelecimento comercial, uma indústria, você precisa do multímetro que ele tem um alicate, que é o alicate amperímetro. Ele serve para aferir correntes elétricas de valor alto aí, né, da casa de amperes, tá? O multímetro que serve só para você aferir corrente elétrica de, por exemplo, de equipamentos eletrônicos, a questão a corrente elétrica é mais complicada, porque para você aferir, né, você fazer a leitura de corrente elétrica, essa corrente ela passa dentro do equipamento, né? Então, se você passa uma corrente de um circuito normal, tipo, sei lá, 40 amperes, 800 amperes, esse equipamento ele não vai suportar porque a corrente vai passar dentro dele. E esse equipamento ele tem a resistência chamada de resistência shunt de desvio. E geralmente essa resistência ela não suporta, ela não é robusta. Por isso que inventaram o alicate amperímetro. O alicate amperímetro, ele em vez de você passar a corrente dentro do circuito, você vai passar o campo eletromagnético que é emitido pelo condutor elétrico. Então, a corrente elétrica ela emana um campo eletromagnético. Aí o alicate amperímetro, na verdade, ele é um autotransformador, ele é chamado de TC, né? Um transformador de corrente. Aí ele vai o quê? Ficar em volta aqui, né, do condutor, e aí o condutor, ele faz a leitura do campo magnético, e através do equipamento eletrônico que ele tem nele, né, dos CIs, né, integrados aí, eles fazem a leitura do campo magnético e aí indiretamente esse campo magnético vai indicar uma corrente elétrica, sei lá, de 40, de 50, de 800 amperes, né, dependendo aí da autonomia desse equipamento. Então, você está vendo, né, o eletrotécnico, o engenheiro, ele tem capacidade técnica para isso. Responsabilizar-se pela elaboração e execução, né? Ou seja, colocar o projeto na prática, né? Elaborar é fazer o projeto na planta baixa. E executar é pegar um projeto, não necessariamente o seu, né? Você pode pegar o projeto de um outro profissional e executar ele. Inclusive, você pode se responsabilizar tecnicamente assinando, né? No caso de vocês aí, né? Eletrotec, vocês podem fazer uma TRT, né? Um termo de responsabilidade técnica, que é um documento que você assina no final e que você registra esse trabalho que você fez, que é o exemplo que eu já tinha passado para vocês, né? Aqui do relatório técnico, né? Em que nesse relatório técnico você explica o porquê, né? O porquê aqui, em resumo, esse relatório técnico aqui é o seguinte: toda instalação elétrica e principalmente de condomínios, quando um condomínio ele é mais antigo, geralmente o corpo de síndicos ali, né? O pessoal trabalha na administração do prédio. Geralmente é condomínio horizontal, né? Que é uma edificação que é um prédio.
e condomínios também de casas, né? O, é o horizontal, eu falei errado. O vertical, que é de apartamentos, né? Então, quando é uma instalação antiga, ou quando o projetista não considera o ar-condicionado, antiga, por exemplo, tem uns prédios aqui em Goiânia, na parte do centro, em que na época o ar-condicionado, assim, o maior, vamos dizer assim, o residencial, era de 7.000 BTU. 7.000 BTU, se não me falha a memória, se não me engano, acho que dá uns 900. Tem que fazer a conta aqui. Tem que olhar também na tabela aqui de conversão. Dá um tipo 900 watts de potência, tá? Aí porque tem a unidade de BTU, né? BTU do ar-condicionado aí que o pessoal da refrigeração, da engenharia mecânica, né? O técnico em refrigeração, técnico em mecânica também, em eletromecânica, eles têm essa disciplina lá, tá? E aí vem BTU, e aí a gente tem o equivalente em watts, né? Dessa potência aí. Então, basicamente, quando o projeto é antigo, ele não tem a previsão de ar-condicionados de potência alta, simplesmente o condomínio fala: olha, não pode pôr ar-condicionado. Esse não pode pôr, ele está querendo dizer que a edificação, a instalação elétrica, ela suporta poucos ar-condicionados, né, de potência baixa, e dependendo da idade dessa edificação, ela não suporta nenhum, viu? Né? Então, ele precisa de um profissional para fazer essa adequação. E, no caso, né, esse relatório aqui, você apresenta os argumentos pro condomínio aí, né? E aí o condomínio vai deliberar e você explica, né? Você explica por que que o prédio consegue, né? Por que que Aí, no caso, eu expliquei que a cliente, ela tinha, né? Fazendo um resumo aqui, né? Que a cliente, ó, ela é categoria M3, né? Monofásico categoria 3. Então, essa cliente, esse monofásico categoria 3, ele tem uma potência máxima, que no caso aqui, ó, é 12.000 quilowatts, um disjuntor monofásico, se não me falha a memória, era de 60, então pode ser um de 60 ou um de 63 aqui, né? E, inclusive, aí tem o cabeamento, que é de 10 milímetros aqui, né? Então eu fiz essa verificação, né? Procurei mostrar que ele está de acordo com a Equatorial, tá bom? Né? Que é a concessionária local, e mostrar que a potência, ó, igual tá aqui, ó, que a potência do ar-condicionado, ao equivalente em watts, ela é menor que a potência do disjuntor que suporta, que foi reservado para esse ar-condicionado, ó, o disjuntor que está lá é um disjuntor de 20 amperes. Então, esse disjuntor de 20 amperes, ele suporta 4.400. O ar-condicionado, o equivalente dele aqui é de 2.266 watts. Ou seja, o disjuntor do ar dentro do apartamento da cliente, ele não vai desarmar, ele suporta. Inclusive a fiação que está lá também suporta. E depois eu provei que, né, olhando, pegando por base aqui, e você pode ainda até para, né, para evitar maiores dúvidas, você pode até tirar foto mesmo. Você pode ir né, no quadro eu fiz essa verificação, mas não tirei foto. Você pode tirar foto, mostrar o disjuntor, né, o medidor de energia lá e tudo, fazer toda a identificação. Aqui eu coloquei genérico, né? Inclusive essa conta aqui não é a conta que está no laudo original, né? A conta de energia. Então, um relatório técnico é você usar o seu conhecimento, né,
e as suas atribuições, né? Igual aqui, ó, eu até falei na aula passada aqui, ó. Essa é a pergunta que mais acontece aqui num curso técnico. Qual que é a quantidade máxima de potência que um eletrotécnico pode assinar, ou seja, fazer uma uma TRT, né? Se responsabilizando pelo projeto, se responsabilizando pela instalação elétrica, né? Se responsabilizando pela execução e manutenção, tá? Aí, no caso de carga, é até 800 kVA, tá? Aqui no artigo 5 aqui da resolução, tá? Lá do CFT. Então, ele pode, né, até esse essa quantidade de carga aqui, 800 kVA, inclusive essa quantidade de carga, ela é uma quantidade de carga alta e muitas empresas, né, a não ser uma empresa assim muito grande, que tem vários transformadores, né, que aí extrapola os 800 kVA, né, mas assim, na maioria dos casos, né, ele consegue. Prédios aí de apartamento também, tem muitos aí que não é uma potência alta igual a essa daqui. Eu já morei aqui em Goiânia, já aluguei um apartamento que era duas torres, tinha quatro por andar, eram 25 andares cada torre, tá? Ou seja, tinha, dava 100, não, 200 residências. Era muito, muito mesmo. Aqui, ó. Olha, ó, 25 andar, 4 por andar, né? Então 25 vezes 4, ó, já dá 100, né? Então, realmente, são 200 unidades consumidoras aí, né? Então, era gigantesco. E para esses dois, era um transformador de 500 volt-ampere aí, ou seja, 200, 200 kilovolt-ampere a menos do que a carga. E isso era um condomínio gigantesco. Então, a maioria aí, o eletrotécnico tem atribuição para assinar, para fazer relatórios, fazer laudos, pareceres técnicos aí, né? Inclusive, ele pode projetar, pode fazer manutenção, pode fazer instalação de equipamentos hospitalares, equipamentos médicos, odontológicos, biométricos, né? Tipo, sei lá, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Eu já trabalhei no escritório em que a gente fazia projeto, né, de hospitais também, né? Aí eu sei que tinha várias, era tomografia, de bastante tomografia a gente já fez, né, lá o projeto para o pessoal fazer instalação, tomografia computadorizada. Tomografia, basicamente, o raio-x, só que com auxílio do computador, com processamento digital de sinais para o melhoramento da imagem lá da radiografia. Tomografia, ela tira uma chapa, né, uma radiografia, e aí aquela imagem, ela é carregada para o computador, aí ele utiliza um software de processamento digital de sinais para melhorar aquela imagem tomográfica aí, né? E também a ressonância magnética. Aí já a ressonância magnética já é outro princípio, já é magnetismo mesmo, tá? Inclusive a tomografia, você não pode fazer, eu quero tirar uma tomografia por semana, né? Como utiliza raio-x, né? Radiação, você não pode. Agora já a ressonância magnética você pode, né? Mas a ressonância magnética tem um problema. É, Geralmente, para ter uma imagem melhor aí, né? Dependendo, você tem que tomar aqui, o contraste, né? Que ele é iodo radioativo, e aí dependendo se você tiver é,
é, reações, né, reações alérgicas aí, né, e aí também não dá para você ficar tomando esse contraste aí o tempo inteiro, toda semana, né? Mas assim, tem esses vários equipamentos, a iluminação cênica aí de teatros, de estúdios de gravação, ó, geradores de energia, pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas, sistema de proteção contra descarga atmosférica, né, o famoso SPDA, telecomunicação, fibra ótica, monitoramento viário, né, de estradas aí, né, e, ó, e a emissão de laudos técnicos, inclusive em perícias judiciais. Aí já esse daqui foi alterado, a gente pode até, deixa eu ver, alterado pela resolução 094 de 2020. Eu posso até na próxima aula, como a gente já finalizou, já passou 3 minutos aqui, eu vou baixar essa 094 aqui e ver, né? O que que alterou aqui? Aqui não, ó, aqui quando tá grifado assim, é porque ela foi essa emissão de laudos aqui, ela, né, pelo menos pela leitura aqui, ela foi revogada. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele não pode emitir no termo do parágrafo único o laudo, né, de perícia judicial. Mas de acordo com esse outro parágrafo aqui, ó, tá vendo que é praticamente a mesma coisa, ó, que está escrito aqui, ó, dentro de sua especialidade, tem atribuições para outras atividades não listadas acima, relacionadas a projeto, execução, geração, transmissão ou redação dada pela 94. Então, ele retirou aqui, ó, do artigo 5 aqui, mas ele fez o quê? A retificação. Então, sim, você pode participar aí como perito da reclamante, da reclamada aí, né? Um processo aí de perícia trabalhista. Mas dentro desses termos aqui, eles só fizeram a correção aqui. Às vezes a correção é o português mesmo aqui, ó. E basicamente ele está parecendo ser o mesmo aqui, ó. Aí, ó, técnico industrial com habilitação eletrotécnica tem prerrogativa de responsabilizar tecnicamente, né, por empresas, né, pelo menos no CREA, nós podemos nos responsabilizar por 3 empresas, tá, ao mesmo tempo, tá? Você pode ser o responsável técnico por 3 empresas. Você ser o responsável técnico não quer dizer necessariamente que você trabalha um período de 8 horas direto naquela empresa. O responsável técnico, ele pode ser para prerrogativas, por exemplo, a empresa ela participa de licitações para trabalhos, por exemplo, para projeto, para prestar serviço para concessionária local, né, as chamadas terceirizadas, né? Então elas precisam de responsáveis técnicos no seu corpo ali de empregado, né? Porque senão nem participar dessa licitação ela pode, tá? E daí você, como responsável técnico, você pode ser contratado, daí eles te dão, vamos supor, dependendo lá do contrato, né? No mínimo, pelo menos lá do CREA, no mínimo eles podem te pagar 3 salários mínimo, de 3 salários mínimos para frente, né? Aí você pode também receber ou esses 3 salários mínimos, né? Ou então você pode receber porcentagem por cada contrato ganho, né? Você também pode ser além do responsável técnico, né? Você pode ser o responsável pela obra e pelos serviços que eles estão fazendo, pelo treinamento dos eletricistas de rede ou de linha viva, né? Que é uma empresa aqui em Goiânia, a Remo Engenharia, né? A Remo Engenharia, ela trabalha no ramo de linha viva de distribuição, tá? Aí, por exemplo, você pode ser o responsável técnico da Remo Engenharia pelo trabalho dos eletricistas de linha viva de distribuição aqui, né? Onde ela ganhou essa licitação, tá bom?
Então é isso, pessoal. Eu vou deixar renderizando aqui. E Gearson, eu já deixei aqui, já anotei aqui, para eu falar com a Clícia, tá? Mas não deixe de falar com ela, não, tá? Mas eu vou falar da sua situação aí, que Ok. você conseguiu em algum momento presencial dessa primeira seu, ou não? Você não conseguiu ir em nenhum? É, eu não consegui nenhum ainda. Tá bom, deixa eu só anotar aqui. Tá, beleza. Eu já tenho Então, uns 3 meses já que eu tô pra cá, enrolado aqui. eu tinha um aluno ali do Roberto Mange, que foi a mesma situação, você. Aí ele pegou um serviço e aí ele ficou acho que uns 4 meses lá no Amazonas. E aí depois é que ele pôde, né, desses 4 meses aí é que ele retornou. E aí ele ajustou lá, ainda conseguiu finalizar lá o módulo, né? Porque era o último módulo, né? Então ainda eram 6 UCs, né? E aí ele já tinha passado algumas UCs, mas ele conseguiu fazer essa recuperação, né? E tratar lá com a Lúcia, tá? Então você pode fazer o mesmo Entendi. aí, tá bom? Eu vou falar com a Tá Clícia bom. aí e também já falar sobre essa situação. Fica com Não, Deus, tá viu? bom. Com Deus também. Amém. Até a próxima aula. Tá pronto.